Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diária. Cor litúrgica, branco. Solenidade da Ascensão do Senhor. Domingo 12 de maio de 2024. Primeira leitura. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo que Jesus fez e ensinou, desde o começo, até ao dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo, aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo, depois da sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? Jesus respondeu: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, e até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu, à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu, enquanto Jesus subia. Apareceram então dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui, parados, olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo como o vistes partir para o céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Povos todos do universo, batei palmas, gritai a Deus aclamações de alegria. Porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso Deus ao som da harpa, salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei. Porque Deus é o grande Rei de toda a terra, ao som da harpa acompanhai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações, está sentado no seu trono glorioso. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria que vô-lo revele e faça verdadeiramente conhecer. Que ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo, quando ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda a autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa mencionar, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, ele pôs tudo sob os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da Igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Palavra do Senhor. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Ide ao mundo, ensinai aos povos todos, convosco estarei, todos os dias, até o fim dos tempos, diz Jesus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos, e disse-lhes: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal não lhes fará mal algum, quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu, e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda a parte.
O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. Jesus está no meio de nós e caminha conosco. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor, solenidade da Ascensão de Jesus. Eu penso que a mensagem de fundo da solenidade de hoje seja esta: é hora de crescer, é hora de caminhar com as próprias pernas, é hora do espaço ao Espírito Santo. Isso me fez recordar um hábito que eu tinha quando criança com a minha mãe. Nós morávamos na roça, e quando íamos à cidade, inclusive eram situações de muito medo. Imagina uma criança sair da roça para ir à cidade. Eu me recordo que, para enfrentar esses medos, eu pedia para minha mãe segurar na minha mão, mas, depois, também que ela me soltasse nos momentos em que eu estava um pouco mais seguro. Era uma espécie de jogo de aperta e desaperta a mão. Esse foi um fato marcante. Com o passar do tempo, eu entendi que já não precisava mais segurar na mão da minha mãe, e eu já tinha condições de ir sozinho e voltar sozinho. Isso que ficou marcado em mim foi a certeza da presença, mesmo na ausência, da minha mãe. E Jesus é o eterno presente, tanto que Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares e está conosco em todas as situações. Ele está conosco, mesmo que, na tribulação, não sintamos a presença dEle. O que a solenidade de hoje nos aponta e que nós vamos celebrar no outro domingo é Pentecostes. Por isso era preciso Jesus dar esse espaço no meio dos seus discípulos, era preciso levá-los agora a uma maturidade, a compreender a sua nova forma de presença. Justamente o Espírito Santo viria para ocupar, preencher esse espaço, esse vazio, e nos assegurar eternamente a presença de Jesus. É o Espírito Santo quem nos recorda tudo o que Jesus disse, pois Ele mesmo que nos garantiu: eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Por isso não fiquemos paralisados, olhando para um lado, para o outro, para cima, para baixo, como nos lembra a primeira leitura de hoje, buscando explicações para os fatos. Mas confiemos em Jesus e sigamos a nossa vida sem desanimar, sem infantilismos, mas crescendo cada dia na fé e na confiança do Senhor. Ele está conosco. Mesmo que em alguns momentos de tribulação não sintamos afetivamente a sua presença, essa é uma certeza de fé: Jesus está no meio de nós. Sobre todos vós, deis a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.